Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Capitão Barbarrala e hoje eu vou lhe dar dois motivos para você não acompanhar Walter Veite. Dois motivos muito simples, ok? Então, peço que você se inscreva aqui no canal, assine as notificações. Caso queira nos acompanhar mais, se inscreva, assine o sininho e vamos a mais este vídeo. Essencialmente, eu sou um cara que eu já tenho 11 anos de adventismo, me batizei dia 13 de fevereiro de 2011, frequento desde final de 2010. E pelo longo da nossa caminhada adventista, a gente vai conhecendo alguns pregadores, alguns malucos, alguns caras sérios e tal. E dentre essas figuras mais interessantes, a que eu gosto de mencionar é o Walter Veite, né? O Walter Veite ele é um cara que ele fez uma palestra chamada Série Ataque Total, e ele fala muitas coisas, ele fala muito sobre maçonaria, fala muito sobre história, profecia, reforma protestante e muitas coisas assim. É um cara assim que você acompanha, é legal, cara, é legal. Só que tem dois detalhes hoje, dia 17 de 2 de 2024, que eu gravo esse vídeo, que me fazem não mais acompanhar ele. Qual que é o primeiro motivo? Ele fala sobre muitos temas, e é natural de todo pregador, todo palestrante, orador, falar muito sobre vários temas, é muito natural. Só que tem um detalhe, por exemplo, que ele apresenta. Vou colocar um terceiro ponto, né? Mas o primeiro ponto é sobre crítica textual. Ele tem uma palestra, a série Ataque Total 13, 14, que ele vai falar sobre traduções bíblicas, sobre texto grego, e ele comete alguns equívocos. Que equívoco é? Ele vai falar que o primeiro ponto, ele vai falar assim, que o texto Receptus é baseado na grande maioria dos manuscritos. No fundo, essa afirmativa ela é uma mentira. Por quê? Se você for na história do texto Receptus, que é um texto grego impresso na época da Reforma, ele é baseado, na verdade, em meia dúzia de manuscritos gregos, e como Eraso não teve o final de Apocalipse, os seis últimos versos, ele não teve nenhum manuscrito que tivesse o Apocalipse completo, ele retraduziu da Vulgata Latina, gerando assim variantes que advêm da Vulgata Latina e não em texto grego manuscrito nenhum. Então, por exemplo, se o pessoa acredita cegamente no que o Walter Veite diz, você pede para, ó, na série Ataque Total ele falou que o texto Receptus vem da grande maioria dos manuscritos. Ok, ele descende. Me pede para ele trazer para mim um manuscrito grego, que lá em Apocalipse 22, verso 19, manuscrito grego, copiado antes de 1500, antes da época da Reforma, que ele traga a seguinte fala, em Apocalipse 22, verso 19, que o livro da vida. Por quê? Todos os manuscritos trazem árvore da vida. Ele vai mencionar livro da vida, depois ele menciona árvore da vida. No texto Receptus menciona-se livro, né? E não, é árvore da vida. Todos os manuscritos gregos trazem árvore da vida. Nenhum manuscrito traz livro da vida na segunda parte. Eu vou trazer um vídeo explicando isso depois, tá? Elucidando, mas só para ficar... E não é só essa variante, você tem outras variantes que só se encontram no texto Receptus. Peça para o Walter Veite mostrar qual manuscrito grego, antes da época da Reforma, traz, por exemplo, a Coma Joanina. A Coma Joanina. Peça para ele mostrar. Pede. Não tem, porque a Coma Joanina, como a gente conhece no texto Receptus, na Almeida Corrigida Fiel, que eu gosto dessa tradução, ela, na verdade, ela é uma variação que você vai encontrar nas traduções latinas e nos pais da igreja. Latinos, não gregos. Então, quando eu vejo o Walter Veite mencionar e falar que o texto Receptus advém da grande maioria dos manuscritos, é uma mentira. Isso é uma mentira. Né? Ponto. É uma mentira. Ele pode ter errado por desconhecimento ou por outro motivo, mas o fato é uma informação falsa, entende? Então eu não consigo confiar com ele falando de texto grego e tradução bíblica, crítica textual e tradução bíblica, tá? Então é isso. E se você achar ruim do que eu estou falando, para começo de conversa, eu sou professor de grego e crítica textual, então eu sei do que eu estou falando. Inclusive, na página inicial do canal, tem um curso de teologia que eu sou um dos professores desse curso teológico. Né? Então, se você quer discutir, tudo bem. Ó. Aqui, ó,
É só texto grego atrás. Se você quiser entrar nessa discussão, caso você seja um defensor do Walter Veith, eu estou disponível para conversar. Só que assim, vamos falar de manuscritologia, vamos falar de história, vamos falar um negócio real. E é mentira. O que o Walter Veith falou é mentira. É um equívoco dele. Né? Falar que o texto é certo é baseado na grande maioria dos manuscritos. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, ele fala muito sobre maçonaria, jesuítas, igreja católica, que é natural de todo palestrante e tal. E numa dessas palestras dele, eu não vou saber precisar qual exatamente, ele fala o seguinte, ele vai falar que o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, este livro aqui, deixa eu só pegar ele, Sun Tzu, A Arte da Guerra. Deixa eu só achar meu Sun Tzu, A Arte da Guerra. Vou só dar uma pausinha rapidão aqui e já volto. Ele vai dizer que esse livro aqui, Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele não é de origem chinesa. Ele é uma criação jesuíta. Ele vai afirmar isso na palestra dele. Quando ele falou isso, eu falei, não, cara, esse cara tá de sacanagem comigo. Por quê? Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele cometeu um equívoco de informação, e aqui é um detalhe interessante. Por quê? Esse livro específico, essa edição aqui, conta a história da arte da guerra, né, do Sun Tzu, desse livro dele. E o que acontece? Ele vai falar que isso aqui é uma criação. O Walter Veith tem a pachorra de dizer que isso aqui é criação de jesuíta. Porque ele vai falar o seguinte. Quem publica essa obra é um padre jesuíta lá no século XIX. Só que assim, o padre jesuíta, o que ele fez? Ele chegou na China, encontrou essa obra, e aí ele traduziu ela para o francês, que foi um padre jesuíta francês que traduziu a obra. Então, mas essa obra ela é de antes de Cristo, ela é do período antes de Cristo, se não posteriormente ali. Deixa eu só pegar aqui a questão aqui, né? Você tem manuscritos, né? Você tem manuscritos que coloca, né? Aqui fala lusófono, vai mencionar até o padre, né? Mesmo também. Deixa eu pegar aqui quem foi Sun Tzu. A lei da guerra teria sido escrita durante o período dos estados combatentes, aproximadamente 481 a 221 a.C. Então, quer dizer, o livro ele é do século V ao século III antes, né? E o cara tem a pachorra de dizer que foi um padre jesuíta que desenvolveu isso. Onde é que tem padre jesuíta antes de Cristo, cara? Pô, entendeu? Uma pesquisada histórica de qualquer pessoa, qualquer googada que a pessoa der no Google, ele vai ver. Tem manuscritos Sun Tzu antes disso. Só que quem é que compila e traz para o Ocidente? Um padre jesuíta, francês. Então ele distorce a informação, para dizer o que ele quer. E aqui é o perigo. Por quê? Ele errar um ponto, sobre grego, crítica textual, eu até deixo passar, normal, a informação que ele passa, eu entendo, porque algumas pessoas cometem esse equívoco. Mas esse cara, nesse ponto aqui, demonstra o erro que ele comete quando ele fala do Sun Tzu, ele fala desse padre jesuíta. Eu não estou defendendo o padre jesuíta, eu só estou trazendo a informação, só estou trazendo uma informação real. E eu trago essa informação, por quê? Porque eu conferi, eu tenho a obra, eu conferi, eu não sei chinês, mas a gente vai lá ver. Tem os manuscritos originais, né? As cópias mais antigas. Então, a gente vê que o cara, ele distorce uma informação para dizer o que ele quer. Para você cair na lábia dele. Então, assim, ele é um cara gente boa, muito bom, muito legal, mas que ele comete esses equívocos. E o que acontece? Ao fazer uma palestra, ele cometer um equívoco desse, ele desqualifica o que ele está dizendo. Por quê? Eu olho para o que ele fala e não consigo mais confiar. É isso. Eu olho para o que ele está dizendo e eu não consigo mais confiar. Por quê? Porque toda vez que eu vou conferir a informação que ele está falando besteira, ele está distorcendo, ele está falando errado. Então como é que eu vou confiar no que esse cara diz? E olha que quem está dizendo aqui é alguém que acompanhou, assistiu as 26 séries dele pelo menos umas 2 vezes, gosta muito de acompanhar ele, mas não dá para levar a sério alguém que comete um equívoco deste tamanho. E um terceiro ponto relacionado não é relacionado ao Walter Veith, mas as pessoas que seguem ele.
Existem pessoas que são fãs no Brasil do Walter Waite, fãs mesmo, o cara segue ele como um guru. Só que, se a pessoa tivesse um pouco de conhecimento, ela observaria essas falhas dele. Como todo humano, eu tenho minhas falhas, você tem as suas falhas e por aí vai. Então o problema, o terceiro ponto de você falar, eu acompanho o Walter Waite, é as pessoas que seguem ele. É as pessoas que vão na onda dele. Tem gente que acredita que o Walter Waite é inerrante, que ele sabe tudo sobre crítica textual. Não, ele não sabe nada de crítica textual. Assim, ele tem uma leitura básica ali, ele leu a John Burgon, leu entre outros, mas olhando para a metodologia de pesquisa dele, eu percebo que ela é muito equivocada, ela é muito, não vou dizer nem primária, ele comete erros que qualquer estudioso, qualquer teólogo mais treinado, historiador, imagine, o que eu estou comentando aqui, eu estou falando para te preparar, imagine se é um católico, um oponente da igreja adventista, falando sobre o que eu estou falando aqui, acerca do Walter Waite. Aí o cara desqualifica o Walter Waite e desqualifica a igreja. É por isso que eu estou dizendo. É por isso que eu estou alertando você acerca disso. Entende? Compreende a minha preocupação? Então você que é seguidor do Walter Waite, fica o aviso. Né? Fica o aviso. Terceiro ponto. Ele gosta muito de descer a lenha na igreja católica. Normal, padrão dele. Só que ele é um forte defensor do texto recepto. Só que se você lê a introdução do texto recepto, tanto de Erasmo quanto do Cardeal Ximenes, que são os dois textos gregos que vão servir de base para o texto recepto posteriormente, todos eles foram em homenagem, esses dois foram em homenagem ao Papa. Erasmo de Roterdã, ele não era protestante, ele era católico. Né? Cardeal Ximenes não era protestante, era católico. E ambos escreveram e dedicaram suas obras ao Papa. Então, como é que ele fala bem do texto recepto, defende como se fosse a última maravilha do mundo, mas essa obra mesmo foi, de certa forma, dedicada ao Papa. E aí, bichão, segura essa bomba. E eu acho que eu dei mais de 2 motivos para você não acompanhar o Walter Waite, né? Eu acredito que te dei mais 2 motivos para você não acompanhar o Walter Waite. Mas assim, tirando tudo isso, o Walter Waite, eu gosto das palestras dele. Cara, são bem construídas, são bem legais. Eu durmo pra caramba, sinceramente, eu durmo pra caramba nas palestras dele. Ligar, 10 minutos eu tô puxando um ronco. Ele acaba a palestra e eu acordo. Né? Mas aí eu tenho que pôr de novo, aí dá 10 minutos, adivinha. Quando acaba a palestra, estatela os olhos. Né? Então, o que acontece? São essas questões. E se eu for escavar mais ainda hoje do que ele já disse ou do que ele anda dizendo, a gente só vai ver muita coisa equivocada. Vamos ver muita coisa equivocada. Então, fica aí meu aviso, meu pedido. Tamo junto no campo de batalha. Capitão Barba Rala à disposição. E caso você gostou desse vídeo, lembre-se de nós nas suas orações. Também, caso queira, caso possa nos ajudar financeiramente, meu Pix se encontra na descrição desse vídeo. Né? E é isso aí. E caso você queira se preparar para não cair nessas conversas, nessas ladainhas desses pessoal, né? Peço que você faça o curso teológico, né? É um curso livre, pagamento único, se encontra na página inicial do canal. E me segue lá no meu Facebook, né? O link também está junto com o link de curso teologia, página inicial do canal. É isso aí. Tamo junto, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.